E se Judas Iscariotes não tivesse traído Jesus? Esta é uma das perguntas mais intrigantes e complexas da história da fé. Por 2000 anos, a figura de Judas foi sinônimo de traição, o discípulo que entregou seu mestre por 30 moedas de prata. Mas, e se a história tivesse sido diferente? Vamos explorar juntos as profundas implicações dessa possibilidade. Para começar, precisamos entender o contexto. A traição de Judas é um evento central na narrativa da paixão de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem como Judas, um dos 12 apóstolos, liderou os guardas do templo até o jardim do Getsêmani para prender Jesus. Sem o beijo de Judas, o sinal combinado como os guardas teriam identificado Jesus no meio da multidão de seus seguidores, na escuridão da noite, se Judas não tivesse agido, o plano das autoridades do Sinédrio para prender Jesus discretamente poderia ter falhado. Eles temiam um tumulto entre o povo, pois muitos viam Jesus como um profeta, ou até mesmo o Messias. Uma prisão pública durante o dia, em meio à agitação da Páscoa em Jerusalém, poderia ter desencadeado uma revolta popular, algo que o poder romano não toleraria. Portanto, sem a traição, a prisão de Jesus poderia ter sido adiada ou talvez nunca tivesse acontecido da maneira que conhecemos. Isso nos leva a uma questão teológica fundamental. A crucificação era inevitável. A Bíblia afirma que a morte de Jesus foi um sacrifício predestinado para a redenção dos pecados da humanidade. Profecias do Antigo Testamento, como as de Isaías 53, descrevem um servo sofredor que seria transpassado por nossas transgressões. Jesus mesmo previu sua morte e ressurreição várias vezes aos seus discípulos. Ele disse: "O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e ao terceiro dia ele ressuscitará." Nessa perspectiva, a traição de Judas não foi a causa da crucificação, mas sim o mecanismo pelo qual a profecia se cumpriu. Se não fosse Judas, seria outro. O plano divino para a salvação encontraria outro caminho para se realizar. É muito provável que sim. As autoridades judaicas e romanas já viam Jesus como uma ameaça. Sua popularidade, suas críticas à hipocrisia religiosa e suas declarações sobre ser o Filho de Deus criaram inimigos poderosos. A colisão era quase certa. A traição de Judas apenas acelerou e facilitou o processo. Então, se a crucificação acontecesse de qualquer maneira, o que mudaria sem a participação de Judas? A primeira grande mudança seria no próprio destino de Judas. Em vez de ser lembrado como o maior traidor da história, ele poderia ter continuado como um dos 12 apóstolos. Imagine a cena na última ceia. Jesus anuncia que um deles o trairá. Se Judas não tivesse essa intenção, como ele teria reagido? Talvez com a mesma confusão e negação dos outros apóstolos. Se ele tivesse permanecido fiel, Judas poderia ter se tornado uma figura importante na igreja primitiva, ao lado de Pedro, João e os outros. Ele poderia ter pregado, realizado milagres e ajudado a espalhar o evangelho. O livro de Atos dos Apóstolos teria um capítulo a mais, contando as missões de Judas. A história do cristianismo teria um de seus pilares com um nome hoje considerado amaldiçoado. A vaga entre os 12 apóstolos, preenchida por marchas após a morte de Judas, nunca teria ficado vazia. Mas a ausência da traição de Judas também nos privaria de uma das lições mais sombrias e poderosas da narrativa bíblica. A história de Judas é um aviso sobre a fragilidade humana, a ganância, o desespero e as consequências devastadoras de nossas escolhas. O remorso de Judas, que o levou a devolver as moedas de prata e tirar a própria vida, é um retrato trágico do peso da culpa. Sem essa história, perderíamos um símbolo universal da traição e do arrependimento que chega tarde demais. Além disso, a figura de Judas força os cristãos a confrontarem questões difíceis sobre livre-arbítrio e predestinação. Judas foi um mero peão em um jogo cósmico predestinado a trair para que a salvação pudesse ocorrer? Ou ele fez uma escolha livre, pela qual foi totalmente responsável? A teologia cristã, em sua maioria, sustenta que, embora Deus soubesse o que aconteceria, Judas agiu por sua própria vontade. Ele teve a oportunidade de se arrepender, assim como Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Mas escolheu o desespero em vez do perdão. Sem Judas, a história da paixão perderia uma camada de drama humano e complexidade moral. O contraste entre a lealdade dos outros discípulos, mesmo com suas falhas, e a traição de um dos seus seria menos nítido. A narrativa seria mais simples, talvez, mas também menos rica em significado. Poderíamos pensar também no impacto sobre o próprio Jesus. Como ele se sentiu ao ser traído por um amigo próximo, alguém com quem compartilhou pão, viagens e ensinamentos. Essa dor da traição pessoal adiciona uma dimensão profundamente humana ao seu sofrimento. Mostra que o sacrifício de Jesus não foi apenas físico, na cruz, mas também emocional e relacional. Ele experimentou uma das piores dores que um ser humano pode sentir:
a quebra de confiança por alguém amado. Se a prisão tivesse ocorrido de outra forma, por estranhos, essa dimensão do sacrifício de Jesus teria sido diferente. Em última análise, imaginar um mundo sem a traição de Judas é um exercício fascinante. Mostra que mesmo que o destino final da crucificação fosse selado pela vontade divina, as escolhas humanas importavam. Elas moldaram os detalhes, as emoções e as lições que ecoariam através dos séculos. Se Judas não tivesse traído Jesus, o plano de salvação provavelmente teria encontrado outro caminho. Talvez a prisão fosse mais violenta, talvez outro discípulo falhasse, ou talvez os inimigos de Jesus agissem de forma mais direta, mas a ausência de Judas mudaria para sempre a nossa compreensão sobre a lealdade, a falha humana e o perdão. Teríamos uma história da igreja primitiva com 12 apóstolos fundadores intactos, mas perderíamos uma das mais potentes e trágicas advertências sobre as trevas que podem residir no coração humano. A história como aconteceu nos deixa com um paradoxo, um ato de traição terrível, que se tornou parte indispensável do maior ato de amor da história. E nos lembra que mesmo nas sombras mais escuras das nossas falhas, a luz do propósito divino pode encontrar uma maneira de brilhar. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que você pensa sobre este tema. Até a próxima!